Alguma vez a gente já parou para pensar no que realmente sustenta um país como o Brasil? Sabe, a base de tudo? Não são só as fronteiras ou a economia. No fundo, é um documento. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje, para desvendar a planta baixa da nossa nação, os princípios fundamentais da Constituição. Parece uma pergunta gigantesca, né? Mas vamos lá. Se a gente fosse começar do zero, como se constrói um país? Qual seria a primeira peça, a mais essencial de todas? A resposta é que a gente precisa de uma planta baixa. E para uma nação, essa planta é a sua Constituição. É como numa construção de verdade. Os alicerces são tudo. Na nossa Constituição, os primeiros 4 artigos são exatamente isso. Eles são a fundação e os pilares que dizem como o Brasil se organiza. Vamos dar uma olhada no primeiro pilar? Então, nosso primeiro pilar define como a nossa casa se espalha pelo território. Tecnicamente, isso se chama forma de Estado. E a escolha que o Brasil fez foi a de ser uma federação. Para entender isso, é só pensar assim. Num Estado unitário como a França, por exemplo, quase todas as decisões importantes vêm de um lugar só, da capital. Já numa federação, que é o nosso caso, o poder é mais espalhado. A União tem lá suas responsabilidades, claro, mas os estados e os municípios também têm autonomia para criar suas próprias leis, administrar seus recursos. É um sistema de poder compartilhado, sabe? E tem uma analogia, a da família, que é perfeita para a gente entender. Pensa que a República Federativa do Brasil é a mãe. Ela é a entidade soberana que mantém todo mundo junto. E a União, os estados e os municípios. Eles são como filhos autônomos. Cada um arruma o seu quarto, tem suas regras, mas ninguém pode simplesmente decidir sair de casa. Essa união é o que se chama de indissolúvel. E um detalhe muito importante, não tem hierarquia entre eles. Um irmão não manda no outro. A mãe só organiza as tarefas de cada um. E olha, essa organização não é algo que pode ser mudado da noite para o dia, dependendo do governo. Ela é permanente, está protegida por uma cláusula pétrea. Esse é um jeito chique, jurídico, de dizer que uma coisa está literalmente gravada em pedra. Isso significa que não importa qual reforma constitucional aconteça, o Brasil sempre, sempre será uma federação. É um pilar que não dá para tocar. Certo, então a gente já tem a planta do território. Vamos para o segundo pilar. Quem é que manda na casa? Agora que a gente já sabe como o poder se distribui, a pergunta é quem pode exercer esse poder. E isso nos leva à nossa forma de governo. A nossa escolha foi a República, e essa tabela aqui mostra o tamanho da diferença. Na monarquia, o poder passa de pai para filho, é para a vida toda e, historicamente, o rei não devia satisfação para ninguém. A República? Bem, a República vira essa lógica de ponta cabeça. O poder não vem do sangue, vem da eleição. E tem prazo de validade, que são os mandatos. E o mais importante de tudo, quem governa tem a obrigação de prestar contas ao povo. É a diferença básica entre ser um súdito e ser um cidadão. Ok, já temos a distribuição do poder e quem o detém. Mas de onde vem esse poder, afinal? A fonte de tudo. O terceiro pilar, o regime político, responde exatamente a isso. E a resposta está bem aqui, no parágrafo único do primeiro artigo. Essa frase, gente, é talvez a mais poderosa de toda a Constituição. Ela define a essência da nossa democracia. O poder não vem de cima para baixo. Ele não pertence ao Estado nem a um governante. Ele emana, ele nasce do povo. Mas na prática, como é que o povo exerce esse poder? Bom, este esquema mostra que existem 2 caminhos. O mais comum é o indireto. A gente elege representantes para tomar decisões em nosso nome. Mas a Constituição também abre uma porta para a via direta, em que a população pode votar em temas específicos, por meio de plebiscitos e referendos. Por misturar essas duas coisas, o nosso modelo é chamado de democracia semidireta. Com a fundação e os pilares bem definidos, agora é hora de olhar para a estrutura interna da casa. Ou seja, o que garante que tudo funcione de forma estável, equilibrada. Para evitar aquele risco de um poder absoluto, como era o de um rei, a Constituição usa um princípio clássico, a separação dos poderes. A ideia é a seguinte: o poder do Estado é um só, porque ele vem de uma única fonte, o povo. Mas na hora de exercer esse poder, ele é dividido em 3 funções diferentes, independentes umas das outras: o legislativo, o executivo e o judiciário. Traduzindo de um jeito bem simples, o legislativo é quem cria as regras do jogo. O executivo é quem administra o dia a dia, aplicando essas regras. E o judiciário funciona como um árbitro, que resolve os conflitos usando essas mesmas regras, cada um no seu quadrado. Tá, mas como garantir que essas 3 engrenagens trabalhem em harmonia sem que uma delas tente dominar as outras? A resposta é um sistema genial chamado de freios e contrapesos.
Por exemplo, o legislativo cria a lei, mas o executivo pode vetar. O executivo nomeia um ministro para o judiciário, mas o legislativo tem que aprovar. Ou seja, cada poder tem ferramentas para fiscalizar e limitar os outros. É isso que mantém o equilíbrio. E assim, a nossa planta baixa fica completa. A federação, a república, a democracia e a separação dos poderes, tudo isso se junta para formar o que a gente chama de Estado Democrático de Direito, que no fim das contas é um país onde a lei vale para todo mundo, inclusive para o próprio governo, porque essa lei nasceu da vontade do povo. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Entender essa planta baixa não é só teoria, não é só para passar em prova. É uma ferramenta de cidadania. Em um mundo com tanta tensão política, com tanto debate, a pergunta que fica é: como nós, cidadãos, podemos agir para ajudar a proteger e a manter esse equilíbrio tão delicado entre os poderes? Porque no fim das contas, a solidez dessa construção depende de todos nós.